qual a opção? Paulo, A, aqui da B, gente, pra gente Paulo, entender. C. Olha aí, Não gente. houve trevas sobre toda a terra desde Quem a hora foi sexta que até a hora jurou não diferente? comer nem... Paz e esperança em Cristo para você e para toda a sua família. Está começando mais uma Escola Bíblica Esperança. É a Escola Bíblica da Igreja Batista Nova Esperança. Nós estamos aqui na Penha, na Vila Cruzeira, como se fosse um subbairro aqui da Penha. E nós estamos aqui nesse espaço de ensino, de aprendizado da Palavra de Deus. Hoje você é o nosso convidado a aprender mais sobre o contexto que envolve o texto bíblico do Novo Testamento. Nós estamos aprendendo isso nas últimas semanas, nas nossas últimas aulas da Escola Bíblica. Na última aula a gente aprendeu sobre a parte 2 das seitas e partidos da época de Jesus, lembra dos essênios, zelotes e companhia? Nós aprendemos aqui. Você pode até saber mais aqui nesse card, aqui no link, que leva direto pro vídeo da última aula. Depois você assiste com calma para você poder se antenar, se atualizar dentro do assunto que a gente vai abordar hoje. A gente aprendeu naquela semana sobre os zelotes. Lembra dos zelotes? Os zelotes eram aquele grupo, aquele partido político da época que não aceitava governos de outros lugares. Tinha também, nós aprendemos sobre os essênios, que eram como se fossem os monges da Idade Média daquela época. Eles ficavam isolados no deserto, alguns não se casavam, foram responsáveis pela guarda de muitos escritos, os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, lá na região de Curã, foi encontrado e bem preservado, provavelmente por causa deles. Aprendemos sobre os herodianos, que era um grupo que cria que a dinastia de Herodes era necessária para governar Israel. Tinha os publicanos, que eram mal vistos pela população, porque eram judeus que cobravam impostos por Roma e muitas vezes roubavam. Isso era terrível até pela lei judaica. Tinha os nazireus, nós aprendemos sobre os nazireus, que era um voto que ele tanto poderia durar toda a vida, como em parte, por um período. Toda a vida a gente viu ali João no Novo Testamento, tinha Samuel no Antigo Testamento, João no Novo, Paulo, por exemplo, temporário. Aprendemos sobre os escribas eram um partido, uma seita daquela época, muito valorizada, Os caras, quando viam assim, olha, os escribas eram doutores da lei, eles julgavam sempre quando tinha situações relativas às escrituras, Antigo Testamento, a Torá, eles eram bem vistos e acionados, julgavam causas e tudo mais. E tinha os gnósticos, que foi o grande câncer da igreja primitiva. Eles tinham a ideia de que a carne é extremamente ruim, pecadora, destrutiva, enquanto o espírito era perfeitamente bom. Então, imagina a questão da vinda de Jesus, o Deus se encarnando, vindo em carne. Eles não aceitavam isso. A ressurreição de Jesus também não. Então, aí vocês entendiam por que Pedro escreveu cartas falando sobre a divindade de Jesus. João, então, nem se fala, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Aquele que diz que Jesus não vem em carne, tem o espírito do anticristo, enfim. O próprio Paulo, então era um grande problema para a igreja primitiva, foi combatido pelas cartas dos apóstolos. Então a gente aprendeu tudo isso, está aqui no card, na parte do vídeo, essa parte anterior da nossa aula, que a gente abordou essa temática. Antes de nós iniciarmos o assunto de hoje, eu estou com um livro aqui, olha, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre geografia. Então, nós temos aqui, não sei se a câmera vai aqui, ó, Atlas Bíblico, o Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, é da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. É um livro muito bom para você aprender, para você entender mais sobre esse universo geográfico. Eu sei que muita coisa aqui não vai dar para você ler, mas só para você ter uma ideia. Então, muita coisa você pode entender aqui do texto bíblico, facilita o seu entendimento quando você estiver lendo o texto bíblico. Então é importante você ter ferramentas desse tipo para que você possa entender. Você, por exemplo, que vai ensinar, você que vai pregar, que é uma forma de ensino, você que vai dar alguma palavra, vai dirigir, enfim, é necessário que o estudante da Bíblia, ele precisa ter sempre à mão
materiais como esse. Aqui é muito bom, existem muitos outros, mas eu estou trazendo aqui o que eu tenho de ferramenta para dar dicas para vocês. Então, ó, isso aqui é muito bom, você consegue comprar aí nas lojas mais conhecidas que vendem material cristão. Gente, dito isso, vamos partir agora para o conhecimento, vamos navegar no conhecimento bíblico da Palavra de Deus. Vamos para a vinheta. Vamos começar então o aprendizado de hoje. Vamos aprender um pouquinho sobre esses temas hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a geografia, porque é importante a gente entender essa questão geográfica do local. Vamos falar um pouquinho sobre as sinagogas, o templo e o sinédrio. Então, sobre esses 4 temas hoje, vamos navegar, vamos lá. Hoje a gente vai ter muito vídeo, então vamos partir aqui agora para a imagem de tela completa. Esse ponto azul aqui, ó, eu estou passando o mouse aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho, mas ó, esse ponto azul aqui é o Rio Jordão. Ó, ele começa lá no Monte Hermon, lá no finalzinho, no sul da Síria, passa aqui pelo Mar da Galileia, que na verdade é um lago, está aqui, ó, Mar da Galileia. Depois ele vai correndo aqui e acaba no Mar Morto. Ele divide o território. Então, na Bíblia, você sempre vai ver além do Jordão. Tá vendo como se a gente já começa a entender? Em alguns textos bíblicos você escuta essa expressão, além do Jordão, o outro lado do Jordão. É porque a maioria das histórias bíblicas, elas acontecem desse lado aqui, ó, do lado esquerdo. Então, o lado direito, algumas informações também tem, mas principalmente no Novo Testamento a abordagem é mais do lado esquerdo. Vamos lá. A terra naquela época, o Império Romano é que dominava, a divisão daquela época era assim. Na parte mais ao norte, existe ali a região da Galileia, que essa região aqui é o norte. Na região ali do Mar da Galileia, Jesus cresceu ali, por isso que Jesus era o Nazareno e o Galileu, porque Nazaré ficava também ali naquela região. No meio ficava Samaria, então para ir da Galileia para a Judéia, passava-se por Samaria. Um texto bíblico fala sobre isso. No momento que Jesus, se não me falha a memória agora, vai encontrar com aquela mulher do poço, pessoal, ele tinha que ir de um lugar a outro e ele teve que passar por Samaria porque é passagem, é meio do caminho. Então aqui está Samaria e na região mais ao sul é a Judéia, é a região onde está Jerusalém, o templo, Belém e tudo mais. Outras regiões aqui que não se faz necessário a gente entender agora, mas do lado direito do lago, do Mar da Galileia, do Lago da Galileia, é Decápolis. Aqui é a terra dos Gadarenos, é esse lado aqui. Esse mapa aqui, ele já mostra mais algumas coisas, alguns locais. Eu sei que o mapa está pequeno, mas temos aqui em cima a Fenícia, lembra Sírio-Fenícia? Local onde aquela mulher pede a cura para o seu filho. Vamos passar. Outro mapa. Esse mapa aqui, ó, mais colorido, mais demarcado, legal para a gente poder entender algumas cidades, né, alguns locais. Sírio-Fenícia. Temos aqui a região da Galileia novamente, ó, Cafarnaum, a gente vai falar de Cafarnaum hoje, Madala. Mais abaixo nós temos a região da Judéia, aqui ó, Emaús, Arimateia, Jericó, Betânia, Jerusalém. Isso aqui seriam as distâncias de Jerusalém para qualquer outro local. Fiz umas adaptações aqui de cidades, você pode botar no Google, por exemplo, a distância da sua cidade, de onde você está agora, para um outro lugar que você vai ter mais ou menos a ideia. Por exemplo, aqui é a região principal, Jerusalém. Ó, aqui é Jerusalém. Jerusalém está aqui. E aqui são várias saídas de Jerusalém para vários outros lugares, para a gente poder entender quais são as distâncias. Por exemplo, você às vezes está lendo que Jesus ou os discípulos vieram de Betânia e subiram a Jerusalém. Para vocês terem ideia, quando eu falo subir, é porque Jerusalém ficava no alto. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Mas Betânia, Betânia ficava bem próximo de Jerusalém. Para o pessoal que mora aqui no Rio de Janeiro, é como se fosse Magé e Petrópolis. Magé não fica ali mais abaixo de Petrópolis? Antes de chegar a Petrópolis, antes de subir a serra? Então aí na sua região onde você mora, é só você ter essa noção. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. É como se fosse aqui da igreja para Ramos, aqui da Penha, da Vila Cruzeiro, até a estação de trem de Ramos.
Interessante para a gente poder ter essa noção. Lembrando que eles andavam lá aviação canela, aviação jumentinho, aviação camelo, aviação cavalo. Outra distância interessante, ó, Belém, 10 quilômetros de Jerusalém até Belém, de Belém até Jerusalém. É como se fosse daqui, da Nova Esperança, da igreja, até Mangueira, até ali o início de São Cristóvão. Daí você vai fazendo as suas adaptações. Jericó, gente, aqui, ó. Jericó é 24 quilômetros de Jericó a Jerusalém. É mais ou menos como daqui da igreja até Niterói, ou daqui da igreja até Nova Iguaçu. Peguei as duas regiões que são contrárias. Então é como se fosse daqui a Nova Iguaçu ou daqui até Niterói, dependendo do lado para qual você vai, esquerda ou direita. Para você entender, são 24 quilômetros de Jerusalém até Jericó. Um local mais distante, aqui em cima, ó, de Jerusalém a Samaria, 56 quilômetros. É como se fosse daqui a Itaguaí. Itaguaí, você passa por Campo Grande, Santa Cruz, Itaguaí. Bem distante aqui de onde nós estamos, aqui da Penha. Então, a 56 quilômetros. Agora, vamos supor que seja de Jerusalém, subindo aqui, ó, até Cafarnaum, até uma região que Jesus ficou bastante tempo, seu ministério muito forte naquela região. 144 quilômetros, gente. É como se fosse daqui para a Serra, Friburgo. 144 quilômetros. Então, você faz os cálculos aí de acordo com a sua região para você ter essa noção. Fiz aqui para o pessoal da Penha, o pessoal do Rio, conseguir entender melhor. Tem outros locais aqui, ó, tem Corinto, tem Roma, 2.240. Se não me falha a memória, 2.240 é a distância daqui do Rio até Recife, para você ter uma ideia. Imagina, gente, essas distâncias nessa época. Por isso a importância, povo de Deus, para a gente entender um pouco dessa geografia, um pouco dessa questão dos mapas. É interessante porque, através disso, você consegue ter uma noção de distância. A gente lê o texto bíblico, tudo é muito rápido, né? Você vê um versículo, você passa por outro, quando você vai ver, poxa, Jesus já saiu de um lugar, chegou no outro, só passou alguns versículos. Mas, na verdade, houve um tempo, houve uma distância que foi percorrida. Eles usavam animais, não tinha veículos de carro, combustível. Então, era tudo na aviação animal, na aviação canela. Tinha os perigos, tinha não só a distância, o detalhe também é o seguinte, não era estradinha de asfalto assim, reta, não. A região de Israel, você vai perceber que ela é bem montanhosa. Vamos aqui para o mapa de novo. Esse mapa aqui, por exemplo, ele mostra um pouquinho da estrutura do relevo daquela época. Ó, o mapa estava chapado, a gente estava vendo de cima. Agora a gente está vendo um pouquinho mais deitado. Isso aqui é a região de Israel. É claro que esse mapa está com as características do dia de hoje, mas a geografia é a mesma. Olha aqui, ó, onde o mouse está passando. Tá vendo essa região aqui, ó? Mar da Galileia. Você vê que tem toda uma cadeia de montanhas que beira o Rio Jordão. Ó, Mar da Galileia, Rio Jordão, Rio Jordão, Rio Jordão. Aí aqui Mar Morto, Mar Salgado, Mar de Asfalto. Então você vê que ele corta, é um vale, é um grande vale, é o Vale do Jordão. Então ele começa lá no Monte Hermon, nasce lá no sul da Síria e vai percorrendo todo Israel. Então aqui hoje em dia, né, é a Jordânia, essa região aqui. E para você ver, olha aqui onde fica Jerusalém. Deixa eu mudar aqui a caneta. Olha aqui Jerusalém, gente. Ó. Fica no alto. O Mar Morto é a região mais profunda do planeta que você consegue andar. O mar está aqui, ó. Bem abaixo do nível do mar, está aqui o Mar Morto. E aqui a região de Jerusalém, como fica no alto. Então aqui para vocês terem uma ideia, uma noção da geografia, dessa parte do relevo, das regiões montanhosas. Então imagina você vindo aqui de Jerusalém para ir até a região de Cafarnaum ou Galiléia. Você passava por muitas cadeias de montanhas, regiões difíceis. Vamos para o próximo mapa. Esse C2 aqui, ó, são as colinas do Monte Carmelo. Para você que não sabia onde era o Monte Carmelo, o Monte Hermon aqui, gente, ó, onde nasce o Rio Jordão. Ele vai passando por aqui. E aqui percorre todo esse caminho aqui até chegar nessa região mais azul aqui, que é a região do Mar Morto. Olha Jerusalém aqui no alto, ó. Região de Samaria, colunas de Samaria, aqui no C3. Todas regiões altas.
Aqui já é mais baixo, ó. Sabe o que é essa região aqui? Ó? Muito conhecida nas questões apocalípticas, de escatologia. O vale é lá, a região de Meguido, de Jezreel, está aqui, ó, essa região que você vê que ela é plana, onde podem passar ali exércitos e tudo mais. Aqui é a região da Filistina, né? A região que hoje é conhecida como Palestina. Essa região aqui, que é o termo semelhante, né? Palestina e Filistina. Foi um termo usado até pelo Império Romano para zombar do território de Israel com o nome do seu maior inimigo histórico, que era os filisteus. Vamos passar, vamos para o próximo. Aqui, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem uma coisa. É como se eu estivesse fazendo um corte aqui, ó. Vou cortar aqui, ó. Fiz um corte aqui. Próximo mapa vai falar sobre isso. Vamos lá, aqui, ó, cortei. E aqui você consegue ver as alturas das montanhas da região de Israel daquela época. Olha Jericó. Jericó eu traduzi aqui, porque isso aqui está numa outra numeração, num outro tipo de número. Menos 430 metros. Isso é, abaixo do nível do mar. Olha aqui, ó. O mar está aqui, ó. Então está bem abaixo do nível. Você vê como que a região do Mar Morto, ela é bem abaixo. Então está bem abaixo do nível do mar até. É a região mais profunda da Terra que você consegue caminhar. Jericó está aqui, ó, nessa região. Ela está numa parte baixa. Agora imagina aqui, ó, no tempo do Antigo Testamento, o pessoal vindo aqui pelas montanhas, ó, vendo Jericó lá embaixo. Era assim, gente. A gente consegue entender melhor o texto bíblico entendendo a geografia do local. Olha Jerusalém onde está, ó. Lá em cima está a mais ou menos 750 metros acima do nível do mar. Eu fiz um paralelo aqui com Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Ó. Petrópolis está a 830 metros acima do nível do mar. Não consegui encontrar um local do tamanho exato. Mas só para você ter uma ideia, Petrópolis era mais alta do que Jerusalém. Mas Jerusalém ficava numa região bem alta. Então, assim vai até lá na região da Galileia. Uma cadeia de montanhas, ó, seguindo assim nessa direção até a região da Galileia, de Tiberíades. E aqui nesse vale, por isso que quando o texto fala lá no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É como se o salmista estivesse vendo uma situação dessa. Ele olha para os montes, ó, dos dois lados. De onde me virá o socorro? Porque os inimigos, eles atacavam por cima. E aí você está ali no meio, você não tem como se proteger. E ele falava assim, ó, meu socorro veio do Senhor. Ele confiava em Deus, sabendo que Deus ele protegia ele mesmo nos vales. É igual a questão do vale da sombra da morte, né? Não temeria mal algum. É a visão do contexto geográfico daquela época. Então, quando as pessoas estão escrevendo o texto bíblico, eles viviam naquela situação. Então, eles vão citar questões daquela realidade. A gente está aqui na região da Galileia, do Mar da Galileia. Você vê as montanhas aqui, ó? Tá vendo as montanhas nessa região aqui? É exatamente essas mesmas montanhas aqui, ó. O Mar da Galileia está aqui. É como se a foto tivesse sido tirada daqui. E aqui estão as montanhas do fundo. Exatamente essas montanhas aqui que vocês estão vendo. Viu como é bom entender? E eu queria falar um pouquinho mais sobre essa região da Galileia, porque a gente vai falar sobre as sinagogas. Essa região aqui tinha muitas sinagogas. Olha que cidades aqui que vocês já ouviram falar na Bíblia. Corazim, Betsaida. Essa região aqui é uma região pesqueira, onde o pessoal pescava, tinha muitas comunidades de pesca. A própria Betsaida significa peixe, casa de peixe, né? Cafarnaum ficava aqui na região ao norte da Galileia, do lado de lá do Jordão. Vocês já aprenderam, além do Jordão, do lado de lá do Jordão, vem a Gergesa, vem Gadara. Lembra do Gadareno? Então, porque Jesus ele passou para o lado de lá do Jordão. Aqui do outro lado, ó, a própria Genezaré, porque o Mar da Galileia é conhecido como Mar de Genezaré, Mar de Quinerete. Quinerete é o mesmo de harpa, porque ela tem o formato de uma harpa. Mar de Tiberíades, tem vários nomes. E Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. Tem aqui Madala, provavelmente Maria Madalena, é porque ela veio dessa região. Então, Madala. Monte Tabor, ó, o famoso Monte Tabor. Caná da Galileia, onde teve o casamento. Naim, aqui ó, lembra da viúva de Naim? Então, Nazaré mais para cá, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar mais um mapa aqui que fala de Nazaré.
aqui um mapa com mais informações sobre a região. Aqui, ó, Madala, Tábara, Cafarnaum, que a gente vai falar daqui a pouco. Ó, Nazaré aqui, ó. Nazaré, Ciro Fenícia para cá, ó. Jesus foi para lá para descansar, lembra? E aí ele curou uma pessoa. Você já ouviu falar das sinagogas? Você sabe o que é uma sinagoga? Você consegue, quando lê o texto bíblico, você entende o que significa, o que eram as sinagogas? As sinagogas eram como se fossem pequenas igrejas, como hoje. Hoje nós temos várias comunidades de fé, locais onde as pessoas se reúnem para cultuar e para aprender sobre a Bíblia. São as igrejas. Naquela época eram as sinagogas. As sinagogas surgiram durante o cativeiro da Babilônia. Lembra que o povo de Deus ele foi levado para o cativeiro? O povo de Judá foi levado para a Babilônia, o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, e eles ficaram cativos, fora do seu país, fora da sua pátria. E eles precisavam aprender, não esquecer das escrituras, precisavam cultuar a Deus, e aí surgiu a necessidade. Com a necessidade surgiu a busca, surgiu aí as sinagogas, por causa da falta do templo, que tinha sido destruído pelos babilônicos. Era uma instituição com a finalidade objetiva de quê? De ensinar, de instruir os judeus a sua religião. A sinagoga, ela poderia ser construída em qualquer lugar. Não era, a sinagoga só pode ser construída em Jerusalém, dentro de Israel. Não. A sinagoga, o objetivo dela é exatamente esse, para que as pessoas não precisassem se deslocar até Jerusalém para o templo, ali o templo da época do Novo Testamento, que ficava ali em Jerusalém. Então eles cultuavam, eles aprendiam nas sinagogas. Jesus ensinou demais nas sinagogas. E tanto é que que as sinagogas poderiam ser construídas em qualquer local, poderiam existir em qualquer local, que o próprio Paulo, quando ele pregava, quando ele viajava nas suas viagens missionárias, ele sempre se encontrava e ensinava em sinagogas. Em Atos, por exemplo, fala muito sobre os encontros que ele tinha com judeus de outras localidades, da diáspora, né, que estavam longe da sua terra, estavam já espalhados por conta da sua história, de afastamento, de perseguição, de cativeiros. Nas suas regiões, havendo sinagogas, eles buscavam a Deus nesses momentos. Isso aqui é um desenho da região ali à beira-mar de Cafarnaum. A arqueologia ali, os estudiosos, os arqueólogos acharam uma sinagoga na região pesqueira, ali dos acampamentos dos pescadores, ali no Mar da Galileia, ali em Cafarnaum. Ficou conhecida como a grande sinagoga de Cafarnaum. Certamente Jesus pregou nesse local. Certamente Jesus pregou nesse local. E aí tem mais informações sobre essa sinagoga aí nessa região. Jesus, seu ministério de pregação, ele foi muito forte na região ali de Cafarnaum, na região da Galileia. Foi o centro do ministério de Jesus. A região da Galileia tinha características ideais para a disseminação do evangelho, porque ali era uma região bicultural, era uma região em que a cultura era muito mesclada, tinha ali uma cultura judaica muito forte, mas também tinha uma cultura helênica. Lembra que na época, quando a gente falou sobre a influência seleucida, helênica, que o governo dos seleucidas, que dominaram Israel por um tempo, quando a gente falou sobre aqueles 400 anos de silêncio, o período intertestamentário, o Antíoco Epifânio, eles governavam ali na região da Síria, na parte de cima de Israel, que é próxima aqui da Galileia. Então houve uma forte influência helênica ali naquela região, tanto judaica quanto helênica. E Jesus ele aproveitava essa oportunidade para pregar e foi um grande berço, foi uma grande base de ministério de Jesus. Ele cresceu em Nazaré, né, ele viveu ali, e foi ali que ele chamou os seus discípulos, né? Muitos discípulos eram pescadores, lembra aí de Pedro, André, Tiago, João, os filhos de Zebedeu. Então, os seus discípulos eram pescadores, era naquela região ali de Cafarnaum que eles trabalhavam. A própria cidade Cafarnaum, ela vem da expressão Kefarnaum, que é aldeia de Naum, provavelmente uma alusão ao profeta Naum. E era densamente povoada, e tinha essa questão cultural. E Jesus usou muito bem dessa estratégia para poder disseminar o evangelho naquela região. Os arqueólogos descobriram essa sinagoga aqui nessa região, aqui onde eu estou passando o mouse, e um outro local muito específico aqui embaixo. Vou passar aqui a imagem para vocês verem. Aqui, essa aqui é essa sinagoga aqui, que foi encontrada. Olha que beleza, gente. Aqui uma imagem
mais acima dela, aqui uma foto de drone vista de cima. Aqui a gente está vendo o Mar da Galileia, a sinagoga encontrada, e aqui é como se fosse uma casa religiosa. Olha que interessante que os arqueólogos e os estudiosos entenderam o que é isso aqui. Eles escavaram, foram escavando essa região aqui, e eles foram encontrando uma casa simples lá no fundo, depois encontraram uma pequena sinagoga, um local de culto, eles encontraram vitrais, desenhos, né, em chão, essas coisas, então isso vai dando a dica para os estudiosos. Depois eles encontraram uma outra camada, porque são séculos, né, gente? São séculos de história. E depois eles encontraram que foi construído em cima de tudo isso uma igreja. E depois essa igreja foi demolida, né? Teve guerras e tudo mais, e depois percebeu-se que historicamente muitas pessoas visitavam exatamente, especificamente, esse localzinho aqui. Aqui que os estudiosos acreditam muito fortemente que essa casa aqui, pelo local onde está, pelo histórico de construções nela, por ser um local assim muito visitado, acredita-se firmemente pela região que possivelmente é a casa do apóstolo Pedro. Sabiam disso? Não temos como provar 100%, mas é muito forte essa probabilidade, porque alguém muito importante morava ali. Pelas escritas, pelos objetos que foram encontrados, pela proximidade com a região da pesca, pela proximidade da sinagoga, enfim, são muitos indícios que constatam que isso aqui pode ter sido a casa do apóstolo Pedro. Aqui é uma outra foto. Aqui, ó, o tio Michel esteve lá, ó, o pastor Michel esteve lá. Então a gente teve ali a oportunidade de visitar essa região também. Então a gente falou um pouco aqui sobre as sinagogas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o templo. Vamos para o templo? O que era o templo? O templo era o grande local onde os judeus se encontravam para realizar suas cerimônias e realizar os seus sacrifícios. O templo descrito nos evangelhos, que a gente vê aqui no Novo Testamento, era exatamente o mesmo templo que foi reerguido, reconstruído depois que o povo volta da Babilônia. Lembra lá? Neemias, Esdras, Zorobabel, eles reconstroem o templo, e esse templo era o mesmo templo que existia ali na época de Jesus. Não se compara, obviamente, ao esplendor do templo de Salomão, que infelizmente se perdeu. É interessante que as pessoas perceberam que, olha, o pecado, né, a transgressão, o afastamento de Deus fez com que eles perdessem aquele templo por conta do pecado. O templo novo, o povo chorava, né, quando foi reconstruído, o povo se lamentou, chorou, porque eles lembravam daquele templo antigo, poxa, o grande templo como era. Mas mesmo assim Deus fez uma promessa, falando assim, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por mais que vocês tenham perdido aquela glória, tenha perdido muita coisa, o tempo passou, perdeu-se muita coisa por causa do erro, do pecado, marcas ficaram. Mas eu estou com vocês nos dias de hoje. É como se Deus estivesse direcionando o povo, os mais velhos, dessa forma. Falou assim, olha, continue porque a glória vai ser maior. E Deus é um Deus fiel, por mais que nós sejamos infiéis, Ele é fiel. Esse templo era o mesmo desse que foi reconstruído, só que com algumas melhorias do Herodes. O Herodes fez as graças ali do povo judaico, o povo judaico começou a ficar mais próximo, né? O povo judeu começou a ficar mais próximo de Herodes por conta dessa reconstrução, dessa melhoria que ele fez no templo um pouquinho antes de Jesus nascer. As obras elas continuaram, na época de Jesus elas continuaram, elas foram até mais ou menos o ano 64, vocês vão ver na foto aqui. Mas aí depois tudo se acabou no ano 70 com a destruição. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Mas era o mesmo templo com algumas melhorias, adaptações para a época romana do Herodes, até para que, né, o governo, prefeitos pudessem ficar ali próximo. Acabou que virou um local de comércio. Jesus ele chamou a atenção na época dele, do seu ministério, porque o povo começou a se distanciar e o povo usava o templo como local de roubo, de comércio, principalmente de roubo. Não era só uma venda de um pombinho ali para sacrifício, eles roubavam, né? E pecado terrível. E Jesus, possivelmente por 2 vezes, ele purifica o templo, né? Ele chocoteia, ele fala, ele exorta. Marcos 11, você percebe que aquela parte do texto ali estava próximo da crucificação de Jesus. Então ali o povo já conhecia mais Jesus. Foi uma das purificações. João 2 acontece também.
Mas você percebe que o povo não conhecia tanto Jesus naquela época pelo contexto ali do texto. Então foram provavelmente 2 vezes que Jesus fez isso. Você acha até isso na Bíblia cronológica, ela mostra mais essa evidência. Então em João 2, provavelmente foi no início do ministério de Jesus, e 3 anos depois acontece o de Marcos 11, onde há uma nova purificação. Então era tido como, foi tido como um local de corrupção também. A grande revolta zelote, que eu falei na última aula, que aconteceu por volta do ano 66, os zelotes se revoltaram, isso aguçou Roma, enfim, culminou no ano 70 com a destruição do templo de Jerusalém. Jesus tinha profetizado isso lá em Mateus, nos evangelhos, falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus alertou e o povo não acreditou. E ali, no ano 70, acontece isso. Foi o fim do templo e foi o fim também da classe dos saduceus, desse partido político, porque o poder deles era o templo. E aí foi o fim dos saduceus, como a gente falou também em algumas aulas anteriores. Agora hoje você vê os judeus esperam pela construção de um novo templo, não existe mais o templo. No local do templo hoje foi construído a mesquita do Domo da Rocha, então é um local islâmico. Vai querer hoje construir um templo ali, judaico. Vai ser a Terceira Guerra Mundial. Então existem muitas especulações escatológicas, relógios escatológicos que direcionam para essa visão. Olha, quando construir o templo ali, vai explodir tudo. Aí citam que o anticristo vai ficar ali, mas a gente não sabe, não temos certeza dessas informações. Mas que existe o Instituto do Templo, existe. Que é uma área judaica onde eles se preparam para os sacrifícios futuros, quando o templo for reerguido, porque os judeus hoje não sacrificam mais. Tudo é muito simbólico porque eles não têm mais o templo. Lembra, existiam as sinagogas. Eles buscavam a Deus, adoravam, aprendiam as escrituras nas sinagogas, mas eles não sacrificam nas sinagogas, somente no templo. Então, os judeus, até hoje, muitos viajam para Jerusalém para comemorar as 3 grandes festas, mas não tem mais sacrifício. Mas eles se preparam para um futuro templo. Quando vai ser isso? Escatologias, teorias da conspiração, a gente não sabe. Mas o que sobrou hoje do templo é apenas o muro ocidental, que é o conhecido hoje como Muro das Lamentações. É um muro que fica voltado para o lado aqui, digamos, do Brasil. O Monte das Oliveiras fica para o lado oposto, fica como se fosse mirando para o Japão, digamos assim. No mapa aqui, depois vocês vão entender. Vamos lá? Vamos para o mapa aqui então para ficar melhor. Ó, esse aqui é um desenho do templo da época de Herodes. Aqui a gente está bem na parte de dentro dele. Olha que interessante, aqui mais colorido, dá para você entender melhor. Temos aqui o local onde era queimado os sacrifícios. Aqui na parte interna, onde ficavam os pães da propiciação, onde os levitas ficavam também. Olha aqui, tá aqui, ó. Lugar santo com o altar dos incensos, o candelabro de ouro, a mesa para os pães da presença. Uma visão mais de cima e maior, que dá para ver o espaço maior da região do templo. Olha que interessante. Essa região aqui, esse local aqui, e aqui era onde o sinédrio embaixo ficava se reunido. O sinédrio eu vou falar daqui a pouco o que é o sinédrio. A gente vai fechar aqui com o sinédrio. Aqui o local onde fazia os sacrifícios. Agora a gente está vindo para a parte de fora do templo. Aqui é o muro ocidental que eu falei para vocês. Ó. Hoje, esse local aqui é o Muro das Lamentações. O templo não existe mais, é uma mesquita. Aqui, ó, Pátio dos Leprosos, olha que interessante. Os gentios não podiam entrar por aqui, é o local onde Jesus entrou, né? Na semana da sua crucificação, a entrada triunfal, ele entrou por aqui. Hoje esse lugar é fechado, é um local islâmico, ele é fechado. Tem umas questões políticas aí, religiosas, né, de botar um cemitério islâmico na frente, que é impuro, exatamente para o judeu não passar, ou para o Messias, esperados por eles não passarem, mas esqueceram que o Messias já passou. Aqui é o local onde a cura do paralítico, Jesus passou por aqui, os gentios não podiam passar por aqui, os gentios passavam por aqui, ó. Porta dos gentios é aqui. Aqui, ó, a oferta da viúva provavelmente aconteceu por aqui. Pátio das mulheres, o fariseu e o publicano, ó, Jesus contando as histórias. Coro com os levitas que se apresentavam nos degraus. Olha aqui, ó, nessa região aqui, ó. Lembra do cântico de degraus? Dos salmos? Aí você começa a entender muita coisa. Eles cantavam aqui. Os cânticos de subidas é quando eles subiam a Jerusalém para adorar nas festas.
E aí você começa a entender os textos bíblicos. Pátio dos nazireus. Aqui, gente, ó, Pátio dos Nazireus. Lembra do pessoal do voto? Olha aqui onde eles ficavam. Alojamento aqui dos sacerdotes, onde os sacerdotes ficavam. Aqui mais ampliado, para que vocês também possam entender. Essa região aqui é a região onde hoje é o Muro das Lamentações. E aqui o Monte das Oliveiras. Então é a direção. Você vê aqui, ó, o templo virado para cá. Aqui o local onde queimava o holocausto. Então, para você ter entendimento de direção, o Brasil fica para cá, Japão fica para cá. No mapa é como se ele estivesse virado. Vamos para o próximo assunto. Eu falei que hoje ia ser muito visual, e eu gosto dessa aula visual porque eu só falando, você às vezes não pensa direito, não imagina direito. A gente precisa aguçar a imaginação. Vamos agora para essa parte mais visual. Vamos falar um pouquinho sobre o sinédrio. Tá vendo aí o sinédrio? Isso aí é um exemplo de sinédrio. Agora, olha para mim aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre esse sinédrio. Você já deve ter listo na Bíblia que existia um concílio supremo dos judeus para julgar questões religiosas deles. Era o chamado sinédrio. Provavelmente ele surgiu no retorno da Babilônia. Muita coisa surgiu naquele retorno. Provavelmente surgiu ali no retorno da Babilônia porque para o povo voltar, os judeus, depois da liberdade que Ciro deu, o decreto, lembra? Da libertação dos judeus, eles voltaram para Israel, construíram o templo. Então toda aquela... havia uma necessidade das lideranças judaicas para que fosse resolvido determinados casos nessa reinstalação. Então provavelmente naquela readaptação, num retorno de um cativeiro de 70 anos, então houve a necessidade de uma reunião de sábios, de pessoas para resolver algumas questões. Provavelmente o sinédrio se iniciou naquele momento ali. O que era o sinédrio ali no Novo Testamento? Ele lembrava muito a questão, aquele momento de Moisés, lá em Êxodo 18, 25, em que Jetro, o sogro dele, ele quando viu Moisés ali julgando as causas das pessoas, falou assim: Moisés, você vai se acabar, você vai morrer, é muita gente, são milhares de pessoas, você o dia todo julgando essas pessoas, separem sábios, anciões, pessoas para te ajudar. Então lembra muito aquele grupo de pessoas que ajudaram Moisés no julgamento do povo. Dentro ali do Novo Testamento, eles eram 70 pessoas, 70 sábios, 70 homens. Alguns dizem 71, dependendo aí do tipo de contagem, mas a maioria dos estudiosos concordam que eram 70 homens que se reuniam. Você viu lá no mapa do templo exatamente mais ou menos ali onde eles se reuniam, e não conseguiam, nos julgamentos deles, dar a pena capital. O que é a pena capital? Morte. Julgar um sentenciado à morte. Eles não podiam fazer isso. Quem dominava na época era o Império Romano, ele estava sob o jugo de Roma, então só Roma poderia fazer esse tipo de coisa. Então eles sempre davam a chicotada deles. Eram chicotadas, era aquele castigo por chicotear, censuras e por aí vai. Por isso que Jesus foi levado até eles julgaram Jesus e depois levaram para Pilatos, tentando de alguma artimanha ali para tentar matar Jesus. Você sabe a história, você viu que eles tiveram sucesso nesse sentido. Mas eles não poderiam julgar nessas situações. Vamos agora aqui para as imagens. Vamos lá. Já estamos chegando no fim da nossa escola bíblica. Aqui, gente, olha, vocês percebem aqui como era o formato da reunião deles. 35 membros de um lado, 35 membros de outro. No meio, lá na frente, o presidente. Aqui tinha alguns oficiais anotando, falando alguma coisa, e o acusado bem no meio. Aqui uma outra imagem do sinédrio dentro da cúpula, de onde eles se reuniam, mesma coisa. Aqui no mapa, que legal, ó, mapa novamente aqui indicando onde era esse local. Esse era o sinédrio, um local onde era para ser julgado com sabedoria, para que as questões da escritura sagrada pudessem ser preservadas, para que eles pudessem proteger o povo das heresias, mas infelizmente eles usaram para o mal. Vaidade, soberba, orgulho. O sinédrio, antes, fazendo alusão lá para os anciões que ajudaram Moisés, algo que deveria ser bênção para proteger, para guardar a palavra de Deus, foi usado para matar, para mentir,
para usar de vaidade, de arrogância, de soberba, de inveja, para destruir e matar o próprio Messias que Deus tinha enviado para o povo. Infelizmente, foi o que aconteceu, foi o que ocorreu naquela época. Esse era o Sinédrio, gente. Então agora nós vamos partir para nossas perguntas e respostas. Eu quero ver se você aprendeu, quero ver se você estava ligado, quero saber se você lembra do que você aprendeu. Vamos lá, vamos rapidinho para nossas perguntas e respostas? O que foi destruído no ano 70 depois de Cristo? Agora é o momento em que a gente assimila mais, que a gente faz uma recapitulação de tudo que a gente aprendeu. O que foi destruído no ano 70 depois de Cristo? Letra A, Samaria. Letra B, Galileia e a sinagoga de Cafarnaum. Letra C, Jerusalém e o templo. Ou letra D, Roma. Qual dessas respostas é a correta? Lembrando que é sempre, vamos dar uns 20 segundinhos para você pensar. Vamos lá, gente? O que foi destruído no ano 70? Samaria, Galileia e a sinagoga de Cafarnaum, Jerusalém e o templo ou Roma? Tempo acabou, vamos para a resposta. Será que você acertou? Essa é fácil, hein? Jerusalém e o templo, gente. Letra C, parabéns aí para você que acertou. Perde-se o templo, os saduceus ficam sem a sua base de poder. Terrível, Jesus tinha profetizado esse fim. Vamos para a próxima pergunta. Quem fez as reformas no templo da época de Cristo? Lembra que tinha um templo, esse templo é o mesmo da época do retorno da Babilônia, daquela reconstrução, só que teve uma pessoa que ali antes de Jesus nascer, começou a fazer umas reformas que durou o ministério de Jesus e foi até provavelmente o ano 64, infelizmente o templo foi destruído no ano 70. Então essas reformas duraram esse período. Quem foi que fez essa reforma? Letra A foi Pilatos, letra B foi Herodes, letra C foi César, ou foi D, Agripa? Vamos pro tempo? Vamos lá? 20 segundinhos para você pensar. Pense. Nossa IBD hoje foi muito visual, eu gosto disso. Melhor pra gente aprender. O brasileiro, ele gosta dessa questão visual. Acabou o tempo, hein? Vamos para a resposta? Vamos lá? Letra B, Herodes. Vamos para a terceira pergunta. É verdadeiro ou falso, hein? Relativo ao Sinédrio. Você lembra o que era o Sinédrio? Você lembra? Vamos lá, diga verdadeiro ou falso. Primeira, sobre o Sinédrio Supremo que regia as questões religiosas dos judeus. Responde junto comigo, verdadeiro ou falso? Surgiu no início do cativeiro na Babilônia. Surgiu no início do cativeiro na Babilônia. Verdadeiro ou falso? Formado por 100 homens. Verdadeiro ou falso? Molinha, hein, gente? Lembrava o grupo de anciões formados por Moisés para ajudar no julgamento do povo. Verdadeiro ou falso? E o último, poderiam condenar à morte como fizeram com Jesus. Verdadeiro ou falso? 20 segundos. Isso é fácil, hein, gente? Tá difícil não. Pensa aí, verdadeiro ou falso? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinta afirmação. Verdadeiro ou falso? 5 segundos. Quem tá ganhando aí na casa de vocês? Quem tá acertando mais? Vamos para a resposta? Olha aí, ó. A primeira, ó, o Supremo que regia as questões religiosas. Sim, verdadeiro. Surgiu no início do cativeiro. Não, gente. Surgiu no final do cativeiro. No retorno deles para Israel.
Formado por 100 homens? Não, 70 homens, ou 71, dependendo do tipo de contagem, 70 homens. Lembrava o grupo de anciões lá da época de Moisés? Sim, verdadeiro. Poderiam condenar a morte como fizeram com Jesus? Não, não poderiam condenar. Quem condenava eram os romanos, eles só poderiam chicotear no máximo. Vamos para a próxima? O que surgiram no cativeiro babilônico para suprir a falta do templo? O que surgiu na época do cativeiro babilônico para suprir a falta que o templo fazia? Letra A, Sinédrio. Letra B, Saduceus. Letra C, sinagogas. Letra D, cenáculo. Vamos lá para o tempinho, esse aí é molinho. Pensem, pensem, pensem. O que surgiu na época do cativeiro babilônico para suprir a falta do templo? Letra A, Sinédrio. Letra B, Saduceus. Letra C, sinagogas. Letra D, cenáculo. O que será? Tempo acabou. Vamos para a resposta. Se você foi nascer, você acertou. Sinagoga, gente. Vamos para a próxima pergunta. Próxima e última. Marque a resposta correta sobre as sinagogas, hein? As sinagogas poderiam, qual é a correta? Ser constituída em qualquer lugar, ser constituída somente em Jerusalém. E agora, gente? Molinho, molinho. Tempo. A sinagoga poderia ser organizada em qualquer lugar ou somente em Jerusalém. Pensem, pensem, pensem. Tempo acabou. Vamos para a resposta. Essa é fácil, hein? A primeira é a correta. Ser constituída em qualquer lugar. Lembra que Paulo, ele nas suas viagens, ele pregava e sempre tinha uma sinagoga em qualquer local, exatamente para suprir a necessidade do templo. Está aí a nossa dinâmica de perguntas e respostas. Para você que não sabia, agora você está sabendo. Olha que legal. Muito bom aprender, né? Muito bom ter o conhecimento bíblico. Isso é o que vale a pena, gente. Agora, para encerrar, concluindo, eu queria deixar 2 versículos para você refletir. Vamos lá? João 11:47 e Mateus 26:59. Diz o seguinte: então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Eles não estavam com curiosidade para saber quem era Jesus, não. Eles estavam criticando. Olha só, o homem está fazendo um monte de sinais, a gente vai fazer o quê? Era uma crítica, tá? Era uma perseguição. E o outro texto: os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Inveja, arrogância, ganância, desejo pelo poder, toda a santificação, todo o conhecimento bíblico daquela época não valeu de nada. Os religiosos, as autoridades daquela época, que eram o objetivo, né, principal era guardar a lei, guardar os mandamentos, proteger, a sã doutrina, tudo isso foi ofuscado por esses sentimentos: arrogância, inveja, vaidade, desejo pelo poder. Eles tinham ali uma promessa de Deus, prometida pelos profetas, prometida por Deus. A salvação da humanidade estava ali, diante deles, e eles não enxergaram. Tudo aquilo, né, todo aquele momento foi crucial para mostrar o que tinha no coração deles. Jesus, ele não teve problema com Roma, Jesus não teve problema com ímpio, tanto que uma autoridade romana com fé entendeu a grandiosidade de Jesus, aquela mulher sírio-fenícia com uma fé tremenda e tantos outros exemplos. Jesus ficava ali, constantemente cutucando aqueles religiosos da época, porque eles tinham a palavra. Por isso que João fala, né? E ele veio para os seus, mas os seus não quiseram, o rejeitaram. E as nações distantes, os pagãos, é que olharam e viram em Jesus alguém diferente. Mas a maioria das autoridades religiosas da época
não viram isso, salvo alguns, né? Nicodemos, talvez Gamaliel, mas muitos não criam em Jesus. Estavam cegos pelo poder. Jesus falava que eles eram sepulcros caiados, falava que eram raças de víboras, autoridades que colocavam um peso maior do que eles próprios poderiam suportar nas pessoas. Jesus olhava e falava assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele viu e viam que as massas das pessoas estavam cansadas, sobrecarregadas pelo peso. A todo esse sentimento negativo, mesquinho, medíocre, cegaram aqueles homens. Homens que conheciam a lei, conheciam a palavra de Deus, mas não conseguiram ver Jesus ali, não conseguiram ver o próprio Deus ali. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas doutrinas, com a nossa forma de ser, né? Somos a igreja, Jesus um dia nos chamou, nos salvou, mas existe aí pessoas que precisam ouvir falar do Evangelho, pessoas que vão bater em nossas igrejas, pessoas que vão pedir ajuda e nós precisamos ajudá-las. Eu fico assim, triste, né? Coisas que aconteceram no passado, é claro que era uma outra época, mas eu como pastor hoje, eu fico preocupado porque eu falo assim, poxa, eu não posso cometer os erros que se cometia no passado. Existe todo um contexto, obviamente, mas teve pessoas que foram censuradas, desligadas da igreja porque jogavam baralho. É claro que cada caso precisa ser examinado com cuidado, mas hoje, né, a disciplina eclesiástica ela precisa ser exercida. O pecador obstinado, aquele que é crente, né, lavado pelo sangue do Cordeiro, mas está numa prática constante do pecado, Jesus nos ensina, precisa ser aplicado a disciplina eclesiástica. Mas antes disso, precisa ter um tratamento, precisa ter uma conversa, precisam pessoas ir até aquela pessoa para tentar ajudá-la de alguma forma. A dinâmica do desligamento, da censura, no sentido de disciplina, porque é bíblico e ela é curativa. Eu já tive exemplos aqui de disciplinas eclesiásticas que obtiveram uma resposta positiva, que trataram as pessoas elas foram afastadas dos seus cargos, elas foram desligadas, e isso tratou o coração delas, porque é como se fosse uma sala vermelha. Se você está em disciplina eclesiástica, você tem que vir para a igreja, você tem que buscar a Deus, você precisa ouvir a palavra, é como se você estivesse numa sala vermelha de um hospital. E ali você tomar o remédio, se cuidar, se isolar, né? No sentido de se isolar, que eu digo, se proteger do mal, mas estar em comunhão como igreja. E não aproveitar o pecado como atestado para pecar à vontade. Agora que eu já estou em disciplina eclesiástica, agora estou com licença para pecar. Não é isso. Mas no passado, pessoas eram disciplinadas por coisa tosca. E enquanto aquela pessoa estava sendo julgada por jogar um baralho, dentro da igreja existia racismo, dentro da igreja existia fofoca, dentro da igreja existia ódio, partidos, porfias, e isso não era observado. Exatamente como acontecia na época do julgamento de Jesus. Aqueles homens estavam atolados de pecados, indisciplinados, mas estavam ali achando que estavam exercendo uma justiça contra o Filho de Deus. Mas era Deus que estava ali julgando o diabo, exercendo a sua justiça ao seu filho, provando que ele era justo e eles eram pecadores, porque Jesus era santo, não era pecador, e por conta disso o sacrifício dele foi perfeito. E graças ao sacrifício de Jesus, ele pôde justificar todo aquele que nele crê, não por merecimento, não por práticas da lei, não por seguir cerimoniais, mas pela fé. E aí o processo que vem depois, a santificação, a consagração, vem através da ação do Espírito Santo, através de uma vida de uma pessoa que busca a presença de Deus constantemente, assim crescendo na fé. É isso que Jesus quer, foi esse o papel de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, obrigado aí pela presença de todos, a gente está encerrando por aqui, que o Senhor possa continuar a adicionar conhecimento ao seu coração. Veja o vídeo de novo, reveja ele de novo, muitas coisas a gente passa rápido por causa do tempo, mas você pode rever o vídeo e aprender muito mais. Obrigado pela presença, continue nos acompanhando pelas redes sociais, site da igreja vai ficar aí na tela, www.batistanovaesperanca.com, para você nos contactar, falar com a gente, nos acompanhar pelas redes sociais. A gente se vê daqui a 15 dias, querendo Deus. Deus abençoe a cada um, fique na paz e tchau.